Obrigado, Luciano. Tá? Então, isso aí tá claro, né, gente? Para vocês. Eu lembro de ter mostrado este gráfico. Então, o exercício começa. Vocês vão me falando, hein, gente, tá? Vocês vão me orientando aqui. O exercício começa. Este seria o consumo de oxigênio que você precisaria para aquele exercício ser realizado com produção predominante aeróbica de energia. Só que você está aqui com uma frequência cardíaca de repouso, com ventilação de repouso, com circulação periférica muscular de repouso, né? Tá tudo de repouso. E aí, como que você faz para produzir essa energia? Você precisa de levar oxigênio para a musculatura. O seu corpo precisa de uma adaptação para isso, não é? Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Você vai pegar a frequência cardíaca, vai aumentar, você vai aumentar o volume sistólico de forma que o débito cardíaco aumente, ou seja, a ejeção de sangue para perifericamente. Perifericamente, você vai facilitar com vasodilatação, você vai aumentar a ventilação, vai aumentar a afinidade da hemoglobina por oxigênio. Isso tudo demanda um certo tempo. As adaptações fisiológicas para o exercício demandam um certo tempo, ainda que esse exercício seja uma intensidade moderada e constante. Tá? Então, o que ocorre? Olha só, o consumo de oxigênio ele aumenta, pum, 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 até que aí, dependendo claramente dessa intensidade, entre 3 e 5 minutos, entre 3 e 6 minutos, você atinge aquele patamar chamado de estado estável, ou o termo em inglês, que muitas vezes é utilizado na literatura, que é o steady state, tá? Estado estável, em termos de consumo de oxigênio, produção de energia e ajustes fisiológicos, ok? Até que, no determinado momento, o exercício vai terminar, sei lá, com 15, 30 minutos, 60 minutos, 2 horas, 3 horas, 5 horas, ok? E este consumo de oxigênio, da mesma forma, ele não volta imediatamente ao patamar anterior, ok? Ele vai caindo, ó. Ele vai caindo. Nos primeiros minutos, ele cai bastante rápido, e depois a velocidade de queda desse consumo de oxigênio, ela vai diminuindo, tá? De forma que quando você faz um exercício físico desse tipo, você pode, dependendo da intensidade e duração dele, mais da intensidade do que da duração, este consumo de oxigênio pós-exercício aqui, ó, ele pode durar muitos minutos ou horas. Dependendo do exercício, já se mediu consumo de oxigênio acima do valor típico de repouso, 48 horas depois ainda aumentando. Okay? Então, é isso. O conceito que eu queria mostrar para vocês é esse tipo de exercício. Intensidade moderada, contínuo, produção aeróbica de energia, estado estável com relação à produção de energia e consumo de oxigênio, ou seja, aqui. Mas aqui, neste processo de adaptação fisiológica à demanda de energia daquele exercício, eu tenho dois fenômenos muito interessantes. Primeiro é o seguinte, se eu já comecei o exercício numa dada intensidade, eu precisava de um determinado oxigênio para produzir energia, mas eu ainda não tinha as adaptações que me levavam a conseguir produzir esse exercício, essa energia aerobicamente. De onde veio essa energia? Porque eu já comecei correndo a 8 km por hora. Eu não fui aumentando. Não é um exercício progressivo, é um exercício que já começou naquela intensidade. Vejam bem, essa linha pontilhada é o consumo de oxigênio que já era necessário desde o primeiro segundo de exercício. Mas você não tinha como prover para o músculo esse oxigênio.
tá? Então, se você pega o consumo de oxigênio real, que só aqui estabilizou para a demanda, e a demanda que já era existente desde o primeiro ou segundo exercício, você tem esta área aqui, ó, em roxo, tá? Esta área em roxo é o oxigênio que você teria precisado, mas que você não consumiu. Então, essa área em roxo é aquilo que se chama de déficit de oxigênio. E é uma energia que veio, então, de vias anaeróbicas. Produção de oxigênio por quebra de ATP fosfocreatina e produção de energia através da transformação de glicose em lactato e íons de hidrogênio. Tá? Produção anaeróbica alática e produção anaeróbica lática de energia. Então, este consumo de oxigênio, esse déficit de oxigênio, essa energia foi gerada anaerobicamente. Quando você termina o exercício e este consumo de oxigênio fica muitos minutos ainda elevado, em tese, até o início dos anos 90, acreditava-se que essa área era igual a essa área. Tá? Esse oxigênio é o oxigênio que você consumiu acima do nível de repouso, que é esse daqui, ó, tá? Consumo de oxigênio de repouso, é esse daqui. É todo o oxigênio que você consumiu acima do nível de repouso. Você terminou o exercício, ele não cai imediatamente. Você continua consumindo mais oxigênio acima do que você precisava. Acreditava-se que esse consumo, então, era igual a esse. Por quê? Porque acreditava-se que você consumia oxigênio para repor as fontes aeróbicas de energia. As fontes anaeróbicas de energia, para repor o substrato energético, repor fosfocreatina, por exemplo. Tá? A questão é o seguinte, que percebeu-se que essa área era muito maior. Depois, aí nos meio dos anos 90, início dos anos 2000, com a melhora das técnicas de medida de consumo de oxigênio, percebeu o seguinte, olha, isso aqui é muito maior do que isso. Então, agora um conceito importante, conceito de cair em prova, tá? Que é o seguinte, divide-se esse consumo de oxigênio pós-exercício em dois componentes hoje. Um componente rápido, que é esse até mais ou menos aqui, esse corte aqui, tá? E um componente lento. O componente rápido, este sim, ele é para repor as vias anaeróbicas, tá? A energia que você pegou emprestada para a produção anaeróbica ou das vias anaeróbicas de produção de energia, ok? E aqui você tem outros fatores que determinam esse consumo de oxigênio pós-exercício, tá bom? Tá? É só estou entregando a chave do laboratório aqui. Tá? Aqui, então, são outros fatores que eu vou mostrar agora. No geral, agora, então, este componente rápido, ele tinha o nome de débito de oxigênio. Então, eu tinha aqui um déficit de oxigênio, isso aqui era considerado débito de oxigênio. Hoje, chama-se isso de EPOC. Muitos de vocês que gostam de atividade física, gostam de academia, que leem sobre isso, eventualmente estão fazendo algum estágio, ouvem muito, ou que leem simplesmente muito sobre atividade física por aí, ouvem falar muito do tal do EPOC, né? EPOC significa Excess Post-Exercise Oxygen Consumption, ou seja, consumo de oxigênio em excesso pós-exercício, tá? Ou seja, todo em excesso por quê? É porque não é necessário? Não, ele é necessário. Em excesso, aqui significa em relação ao repouso.
Ok? Então, em relação ao repouso, isto é em excesso. Ponto final. Ok? Então, hoje se sabe que o exercício físico ele tem a capacidade de aumentar muito o metabolismo de repouso. E então, a aplicação prática deste fenômeno, que é o seguinte: esta atividade, esse consumo de oxigênio pós-exercício, ele é pequeno, relativamente pequeno, em termos de calorias, quilocalorias que você usa, né? Mas se você faz exercício com frequência, há um somatório desses pequenos epoques que tem um impacto muito grande na nossa composição corporal, no gasto energético total. Tá? Então, programas de emagrecimento, de exercício, visando diminuição do percentual de gordura, emagrecimento, eles miram muito em ter, além de um gasto energético do exercício alto, quanto mais alto o gasto energético do exercício, maior vai ser a sua chance de emagrecer com esse exercício, mas também um somatório grande de consumo de oxigênio pós-exercício. Tá? Isso significa o quê? Exercício frequente. Existe uma série, só aqui comentando, né? Existe uma série de estudos que mostram o seguinte: se você, por exemplo, faz exercício numa semana que some um gasto calórico de exercício aí de, vamos dizer, 3.000 quilocalorias, tá? E faz isso em 2 sessões, em 3 sessões ou em 5 sessões, por exemplo, tá? Se você faz em 2 sessões, o gasto calórico semanal foi igual ao de 5 sessões, com as suas mesmas 3.000 quilocalorias. Mas 5 sessões são eficazes para te emagrecer e 2 não são. Você praticamente não emagrece. Você fala assim, não é possível. Como é que isso acontece? Não é possível. É possível da seguinte forma: para você gastar 3.000 calorias em 2 sessões, você tem que fazer 2 sessões cavalares, tá? Mas com gasto calórico grande em cada uma delas, mas ficou muito em repouso entre uma sessão e outra, no resto da semana. Em compensação, se você faz em 5 sessões, você tem um gasto calórico maior em cada uma, mas você tem gasto calórico praticamente todo dia. Ou seja, você tem consumo de oxigênio pós-exercício praticamente todo dia. Isso, no final das contas, auxilia no processo. Ok? Então, esse é o grande detalhe. Lembrando, pessoal, aqui a gente também tem um outro fenômeno, que é o seguinte: a reposição de energia utilizada pelas vias anaeróbicas só acontece aerobicamente. Isso é sabido, conhecido, bem determinado desde os anos 70. Quando se fez alguns estudos clássicos, por exemplo, vou te dar um exemplo. Colocava-se um sujeito numa bicicleta ergométrica e fazia-se uma biópsia, tirava-se um pedacinho, né, de músculo, uma amostra de tecido do vasto lateral das 2 pernas. E media-se ATP e fosfocreatina, que são os substratos energéticos, o ATP envolvido em qualquer exercício, mas a fosfocreatina é o principal a substância que repõe energia, que ressintetiza ATP no exercício de forma alática, né? Ou seja, no exercício anaeróbico, principalmente de alta intensidade e curta duração. Aí eles faziam o seguinte: o indivíduo pedalava 1 minuto na maior intensidade possível, terminava morto 1 minuto. Na hora que terminava esse minuto, pegava-se um garrote, igual você coloca aqui no braço para tirar sangue. Colocava-se um garrote na virilha do indivíduo e
puxava-se o garrote e ocluía-se a circulação ali. Tá? A circulação ficava ocluída. Pois bem, não havendo oclusão, não havendo circulação, não há oxigênio chegando naquela perna. Tá? Media-se aí, logo após o final do exercício, no momento que você coloca o garrote, a ATP e fosfocreatina nos dois vasos laterais. E o que você observava? Você observava que nos dois vasos laterais, a ATP caiu um pouquinho, não é? E a fosfocreatina estava praticamente zerada. Ou seja, como você tinha um uso muito grande desta via metabólica, metabolismo anaeróbico alático, com degradação de fosfocreatina, você tinha uma degradação muito grande de fosfocreatina. O ATP não caía muito, tá? Apesar da fadiga, você não esgota ATP. A célula precisa de trifosfato de adenosina para manter o status energético dela, tá? Senão, não apenas a contração muscular para de funcionar, como todas as outras funções celulares, e a célula pode morrer. Isso não vai acontecer por causa de exercício. Ok? O que acontece então, pessoal? Nas duas pernas, fosfocreatina muito baixa. 5 minutos depois, media-se uma terceira vez. Na perna onde havia circulação, o ATP zerado, ou seja, voltou ao normal, e a fosfocreatina totalmente recuperada. Na perna que estava com oclusão, o ATP no nível de fim de exercício, mas a fosfocreatina lá embaixo. Ou seja, a fosfocreatina não tinha recuperado absolutamente nada, não tinha havido ressíntese de fosfocreatina. O que mostra o quê? Para que você ressintetize fosfocreatina, você precisa de oxigênio. Desde então, desses estudos clássicos, sabe-se que você precisa de oxigênio para repor energia tomada emprestada de vias metabólicas anaeróbicas. Sempre. Nós somos aeróbicos. Nós temos a capacidade de gerar, por pequenos espaços de tempo, pequenas durações de exercício, energia anaeróbica, que é o que nos sustenta aqui, ó. Mas isso tem que ser pago, tá? Paga-se nos primeiros minutos após o exercício. Aqui, ó. Tá bom? E depois outras causas mantêm esse metabolismo elevado. Que causas são essas? Vamos ver aqui, ó. Então, débito de oxigênio, que era aquilo que se achava que correspondia exatamente ao déficit, hoje se sabe que é o componente rápido, ou consumo de oxigênio pós-exercício em excesso, tá? Ou EPOC. Perfeito? Então, o débito de oxigênio, que é o componente rápido, é basicamente recuperação das reservas de ATP e fosfocreatina, principalmente fosfocreatina. Tá? Além disso, recuperar conteúdo de oxigênio na hemoglobina, no sangue, e na mioglobina. O que é mioglobina? O que é hemoglobina, primeiro? Recuperando aqui. Hemoglobina é uma proteína globular, ou seja, onde a cadeia de aminoácidos parece um novelo de lã, né? É uma proteína globular que tem 4 radicais de ferro, aos quais os gases podem se juntar. Que gases? Dióxido de carbono, CO2, monóxido de carbono, CO, ou o oxigênio, O2. E assim o oxigênio é carreado pelo sangue. Essa hemoglobina é que dá coloração vermelha ao sangue. A hemácia, né, ao eritrócito, né, e o glóbulo vermelho, né, e ao sangue. Ok? No músculo, existe uma proteína globular também, mas que tem um radical ME, M-H-E-M-E, que significa ferro em grego. Tá?
ao qual o oxigênio se liga. Então, o oxigênio é retido na fibra muscular por causa da mioglobina que está no citoplasma da fibra muscular. Tá? Tanto que quanto mais aerobicamente capaz, potente for uma fibra muscular, mais hemoglobina, mais mioglobina ela tem. Perfeito? Fibras resistentes, de contração lenta, aeróbicas, predominantemente aeróbicas, oxidativas, elas têm um conteúdo de mioglobina muito maior do que as fibras rápidas, brancas, glicolíticas, tá? Passando aí pelo espectro dos dois tipos extremos de fibra. Fibra tipo 1, aeróbica, vermelha, oxidativa, lenta. Fibra tipo 2, branca, glicolítica, rápida, forte, hipertrofiável. Muito hipertrofiável. Tá ok? É isso. Então, veja, eu preciso, quando eu faço exercício, eu uso muito desse oxigênio no começo e depois eu preciso recuperar esse oxigênio, colocar oxigênio na hemoglobina no sangue e na mioglobina no músculo. Tá? De uma certa forma, então, para que eu tenha... de uma certa forma, não. Além disso, para que eu tenha esses ajustes fisiológicos todos, de aumento de frequência cardíaca, aumento de contratilidade, vasodilatação periférica na musculatura ativa, vasoconstrição nas vísceras envolvidas, desvio de fluxo sanguíneo, eu preciso de ajustes hormonais. E um dos principais ajustes é justamente o aumento da produção do hormônio chamado adrenalina, produzido na glândula suprarrenal, que é uma das principais adaptações fisiológicas ao exercício quando ele começa. É o aumento da adrenalina, que vai propiciar um dos fatores que propiciam toda essa cascata de ajustes para aumentar a produção de energia e você conseguir realizar o exercício. Tá? E essa adrenalina, ela tem uma vida relativamente curta. Minha vida é o quê? É o tempo que o hormônio que aumentou demora para atingir metade da concentração que ele atingiu. Tá? Então, se ele saiu daqui e veio para cá, a minha vida é quanto tempo depois do fim do exercício ele demora para chegar a esses 50%. A da adrenalina é curta, é rápido, mas a adrenalina fica elevada acima do nível de repouso bastante tempo ainda. E essa adrenalina aumenta a sua produção de energia, aumenta a sua ventilação, aumenta o seu consumo de oxigênio. Então, naquele primeiro momento, tá, do EPOC, que é o antigo débito de oxigênio, que é para repor principalmente energia anaeróbica, substrato anaeróbico, fosfocreatina, que é para repor oxigênio na hemoglobina e na mioglobina, ele também acontece porque a adrenalina está aumentada. Perfeito? Tá? Mas, olha só, aqui está escrito em vermelho, que é o componente rápido. Mas aqui tem um pouquinho de exclamação azul. Significa que o EPOC lá depois dessa fase primeira, ele também ocorre um pouco porque a adrenalina continua aumentada, porque o sistema nervoso autônomo simpático, que é dentro do ramo do sistema nervoso autônomo, temos dois ramos, um simpático e um parasimpático. O simpático é luta, fuga, ativação. O parasimpático é dormir, comer, digerir, relaxar. Tá? O que acontece? Se eu estou numa situação agora de repouso, eu tenho que sair correndo daqui, eu preciso de ativação simpática. A adrenalina, depois do exercício, ela fica aumentada, assim como o sistema nervoso simpático de uma forma geral. Tá? E quanto mais intenso for o exercício, por exemplo, não é o caso do exercício em estado estável, né? Mas exercícios muito intensos ou exercício de força muito grande, com uma resistência muito grande, com uma velocidade de execução muito grande, sprints, né? Eu preciso de uma ativação simpática muito forte, muito contundente para dar conta daquilo ali,
E isso faz com que eu fique, então, eventualmente, muitas horas até com o simpático acima do nível de repouso. Ok? Por isso que muita gente, quando treina força intenso, ou faz treino de sprint intenso à noite, não consegue dormir depois. Porque treina, vai para casa, toma banho, come alguma coisa, vai tentar dormir. Não consegue dormir. Tem gente que consegue numa boa. Eu costumo conseguir numa boa. Tem gente que tem muita dificuldade com relação a isso, tá? Depende muito do indivíduo. Se o treino tem algum aspecto de novidade também, tá? Bom, depois, o consumo de oxigênio pós-exercício, ele vai ter o quê? Ele vai ter uma redução, ele vai acontecer por causa de uma redução do drive neural para a regulação circulatória respiratória. Drive neural é toda a saída neural, estimulação neural para aumentar a circulação e ventilação. Tá? Então, tudo o que estava envolvido em termos de estimulação do sistema nervoso para ventilar mais e para aumentar o débito cardíaco, aumentando frequência, aumentando contratilidade do miocárdio, para aumentar o volume sistólico, isso tudo demora um certo tempo para diminuir. Aqui também as exclamações em vermelho também faz parte um pouco daquela primeira fase que corresponde ao débito de oxigênio ou componente rápido do EPOC. Tá? Depois disso, naqueles vários minutos, eventualmente horas, esse consumo de oxigênio está elevado em relação ao nível de repouso, porque existem processos celulares dependentes de ATP no momento pós-exercício que estão envolvidos na restauração da homeostase. Homeostase é o equilíbrio interno biológico do nosso organismo. Então, por exemplo, o metabolismo de cálcio intramuscular, regulação de circulação periférica para diferentes órgãos, aqui até faltou um parêntese. Tá? Tudo isso demora muito tempo para diminuir. Ok? A temperatura interna ela pode ficar elevada durante muitas horas. Você precisa dissipar esse calor, você precisa de restaurar todos esses processos. E outros fatores, inclusive fatores ainda não conhecidos, fatores muito pouco estabelecidos. Tá? Então, vejam bem, essas são as razões fisiológicas para a existência desse consumo de oxigênio pós-exercício. O que eu queria mostrar agora era exatamente o quê? Era o exercício em estado estável. Mas esse exercício em estado estável, ele invoca, né, o acontecimento de outros fenômenos fisiológicos que são importantíssimos para o contexto do exercício físico e a compreensão do que acontece no nosso corpo durante o exercício. Ok? Pois bem, alguma dúvida até aqui? Não? Então é o seguinte, pessoal, 53, nós vamos dar 7 minutos de intervalo, só porque o professor pós-Covid aqui, estou ficando um pouquinho cansado, 7 minutos a gente já volta, ok? Bernardo, pode parar a gravação. Bom, pessoal, o outro tipo de exercício, né, importantíssimo para o contexto fisiológico, a compreensão dos fenômenos fisiológicos durante o exercício, mas que não é um exercício de prática de atividade física, é um exercício de avaliação funcional, de condicionamento, avaliação clínica, que é o exercício chamado de exercício progressivo, ou exercício em intensidade progressiva, e principalmente na fisioterapia se chama esse exercício muito de exercício incremental. Eu não gosto do termo incremental, porque é copiado do inglês de incremental, e não existe esse termo em português. Mas usa-se muito
principalmente no contexto clínico, tá? Exercício progressivo e intensidade progressiva, que é o exercício que tem por característica começar em intensidade baixa, agradável, e ir aumentando de intensidade de forma progressiva e programada, de acordo com determinado protocolo, de acordo com determinada previsão, até que, eventualmente, se chegue àquilo que se chama de exercício máximo, o exercício em intensidade máxima, que é onde ocorre a fadiga voluntária, que é o momento onde a pessoa vai apertar o botãozinho da esteira, vai apertar o botãozinho da bicicleta e vai falar, para que eu não aguento mais, tá? Esse exercício também envolve necessariamente grandes grupos musculares. Não dá para fazer isso de forma localizada. Então, você tem exercício progressivo, intensidade progressiva ou incremental, como essa moça da foto do slide está fazendo, uma bicicleta ergométrica. Normalmente, você tem uso de bicicletas ergométricas ou de esteiras, ainda mais popular, muito mais popular do que a bicicleta ergométrica, e, eventualmente, ergômetros de remo, tá? Muito raramente, em alguns lugares no mundo, ergômetros de nado, que é o que se chama de um swimming flume. A água passa. Você pode fazer exercício progressivo nadando também. A pessoa vai coletando oxigênio, por exemplo, andando do lado de fora da piscina. Mas eu acho que isso altera demais a mecânica do nado. Não gosto muito. Tá? Agora, o exercício progressivo na bicicleta e principalmente na esteira são amplamente usados no contexto da avaliação física no esporte, ou avaliação pré-participação para atividade física, ou no contexto clínico, tá? Cardiologia, pneumologia, metabologia ou endocrinologia, enfim, gerontologia, tá? Neurologia. E o que acontece? Como é um exercício que começa em baixa intensidade e vai aumentando de intensidade de forma programada, a cada novo aumento eu tenho um aumento da produção da necessidade de energia. Para prover essa energia, eu preciso cada vez mais de ajustes fisiológicos. Aumento de circulação central, aumento de circulação periférica, aumento de ventilação, ajustes endócrinos, ajustes metabólicos, tá? E justamente essas respostas fisiológicas é que eu quero medir. Eu quero saber o que acontece com a frequência cardíaca, o que acontece com o consumo de oxigênio, o que acontece com a adrenalina, o que acontece com a glicose, o que acontece com o lactato sanguíneo, com pressão arterial a cada nível de esforço, tá? Notem, aqui nesse exemplo que eu dou, aqui eu tenho 5 indivíduos e a curva de frequência cardíaca para 5 indivíduos, tá? Velocidade de esteira, aqui é velocidade de esteira, e você vê aqui, ó, a frequência cardíaca, por exemplo, tipicamente tem um aumento linear com o aumento da intensidade de exercício, até que chega um momento em que ela não aumenta mais. Aqui nessa pretinha aqui, ó, dá para ver melhor ainda, que tem um aumento linear da frequência cardíaca, até que ela atinge um platô. Esse platô é aquilo que se chama de frequência cardíaca máxima, a frequência cardíaca mensurada, que nós mensuramos. Tá? É um detalhe, é uma informação valiosíssima para prescrição de exercício, porque uma vez que eu saiba a frequência cardíaca máxima do indivíduo e eu saiba que o comportamento da frequência cardíaca no exercício progressivo ele é linear,
eu posso determinar intensidade de exercício para, por exemplo, 90, 80, 85, 70, 75, 60, 65, 50% da frequência cardíaca máxima. Então, se eu medir num teste progressivo lá no Bernardo, um sujeito quase com um atleta de alto rendimento, muito bem condicionado, etc. e tal, que a frequência cardíaca dele foi de 200 batimentos, eu posso falar para ele, olha, você vai se exercitar a 170 batimentos, ou a 160, ou 150, ou a 180. Tá? Eu posso falar assim, ó, você vai fazer 5 corridas muito intensas de 800 metros, com 2 minutos de recuperação entre cada, e eu quero que a sua frequência cardíaca chegue a 90% do máximo. Eu quero que ela chegue a 180 batimentos. É uma possibilidade, entenderam? Para isso eu faço essa avaliação. Qual é o grande problema, pessoal? É que poucas pessoas conseguem chegar nesse patamar. Você não pode ser obeso, não pode ter sobrepeso. Você não pode estar no pós-Covid, como eu. Você não pode ser idoso. Para ser idoso, você tem que ser muito bem condicionado. Tá? Por quê? Porque antes de você chegar nesse máximo, que ó, muita gente já pediu para parar, porque o quadril está doendo, o joelho está doendo, a perna está doendo, a coluna está doendo, está ficando assustado com o aumento da ventilação, que não sabe que a ventilação responde assim, está suando. Minha mãe falava, olha, meu filho, quando eu faço exercício na esteira, começa a suar. Isso é normal? Não, mãe, se não tiver calafrio, vertigem, é normal, é lógico. Entende? Assim, muitas das pessoas não têm o costume de fazer o exercício físico. Tá? E a avaliação física é uma situação diferente. A pessoa está sendo avaliada. Tá? Então, para que se estime a frequência cardíaca máxima das pessoas, existem fórmulas preditivas. As mais comuns são 220 menos a idade ou 208 menos 0,7 vezes a idade. Tá? Aí eu estimo que pessoas de tantos anos de idade vão ter aproximadamente tal frequência cardíaca. Tá? Se num teste eu fiquei muito longe da frequência cardíaca estimada para a minha idade, isso constitui uma condição chamada déficit cronotrópico. Tá? O déficit cronotrópico ele pode existir porque a pessoa tem sobrepeso, porque o joelho doeu. Mas pode existir por uma condição cardiovascular também. Isso vai ser julgado junto com outras informações que o teste vai dar pela pessoa que está sendo avaliada. Ou um professor de educação física, ou um fisioterapeuta, ou um médico. Tá? Eventualmente também um terapeuta ocupacional. Perfeito? A pessoa lá habilitada, são essas as 4 profissões que são habilitadas a realizar testes físicos, testes de condicionamento, né? E essa é a principal forma de se avaliar capacidade aeróbica ou potência aeróbica. Um detalhe, não é a única. Eu, por exemplo, agora, já tem uns 8 dias, 7 dias, nem sei, uma semana talvez, fiz um teste para saber como é que eu estava, fisioterapeuta respiratória, que é uma gracinha de pessoa, só que é sádica e sanguinária. Eu brinco, agora você é ótima, mas você é sádica. Eu já falei isso, né, antes até, ela me colocou para fazer um teste super comum, eu sempre dou aula sobre esse teste, mas eu mesmo nunca tinha feito, que é um teste muito usado com gente com sobrepeso, doenças pulmonares, doenças cardiovasculares, idosos, que é o teste máximo de 6 minutos de caminhada. A pessoa não pode correr. Ela caminha 6 minutos e você mede a distância que ela caminhou. Tá certo?
Nesta de medir a distância que você caminhou, você também mede frequência cardíaca, a classificação dela de percepção subjetiva do esforço. No meu caso, pressão arterial também, saturação de oxigênio, se a saturação cai, não cai, no meu caso, caiu um pouco, né, normal do quadro de Covid. Mas foi a primeira atividade que eu fiz que me deu segurança. Falei assim, bom, agora disso eu não morro mais. Porque ela me botou no talo para caminhar 6 minutos. E não é fácil caminhar 6 minutos na maior intensidade que você pode. É diferente. Existem testes, protocolos, por exemplo, de exercício progressivo, onde a pessoa ela vai sair daqui e ela vai aumentando, por exemplo, na bicicleta, um protocolo chamado protocolo de Bruce, ou um protocolo chamado protocolo de rampa, tem um outro nome também, que é o seguinte, aí qual que é a ideia? A ideia é que a pessoa não tenha, seja levada ao máximo da capacidade cardiorrespiratória, que ela tenha que exigir o máximo de capacidade cardiorrespiratória sem ter que correr. Tá? Então, qual que é a ideia? A ideia é que a velocidade da esteira aumenta, depois a velocidade da esteira aumenta, depois a velocidade da esteira, e a pessoa vai aumentando a velocidade da caminhada. E aí a inclinação da esteira começa a aumentar. Tá? No teste de Balk, por exemplo. De forma que a maior parte das pessoas obesas, sobrepeso, cardiopatas e idosas, doenças pulmonares, elas, o que acontece? Elas atingem o máximo delas sem ter que correr, porque a transição entre a caminhada e a corrida, ela é biomecanicamente extremamente difícil. Não é qualquer pessoa que sai da caminhada, que quase todo mundo consegue, para a corrida, que pouca gente consegue. Tá? Então, você leva o sistema cardiovascular da pessoa ao máximo, sem que a pessoa consiga ter que correr. Beleza? Então, é um exemplo. Por exemplo, o CTE, nós temos o seu treinamento aqui, a gente tem uma esteira que vai a 40 km por hora. Por quê? Porque no atleta, eu não quero saber da inclinação, eu preciso saber qual é a velocidade linear dele na frequência cardíaca máxima, ou com aquele valor de lactato. Tá? Então, não quero saber de inclinação com o atleta, quero saber qual é a velocidade mesmo. É diferente, tá, ok? Aqui em cima, vocês veem um comportamento do consumo de oxigênio. Vocês veem que ele vai aumentando, também de forma linear, e esses aumentos não precisam ser de forma linear. Por exemplo, o lactato sanguíneo, nesse tipo de exercício, ele aumenta de forma exponencial. Um aumento discreto no começo, de repente ele faz assim, ó. Tá? Existem variáveis que podem aumentar de forma hiperbólica, pode aumentar de forma sigmoide, poderia haver alguma variável que aumentasse de forma sigmoide. Tá? O VO2 máximo, assim como a frequência cardíaca, aumentam de forma linear, até que você atinja um platô. Esse platô é aquilo, então, que se chama de VO2 máximo. Tá? Muita gente pergunta assim, olha, e se eu continuasse aumentando a intensidade? Essa pergunta não existe. É igual falar assim, quanto tempo demora para ir nadando até Marte? Ninguém nada até Marte. Tá? Então, na hora que você configura esse platô, você vai apertar lá e pedir para parar, pelo amor de Deus. Nesse momento, você também atingiu sua frequência cardíaca máxima. Ok? Então, VO2 máximo, frequência cardíaca máxima. Tá? Aumento. Exemplos. Poderia ser pressão arterial. O comportamento é completamente diferente. Adrenalina. Comportamento é diferente. Sei lá, saturação de oxigênio, poderia ser milhões de outras coisas aqui, glicose, tá? Mas o típico que se mede aqui além da intensidade, percepção subjetiva do esforço, a classificação como você sente, tá fácil, tá moderado, tá difícil, né? A frequência cardíaca e o consumo de oxigênio. Aí você precisa de um aparelho altamente sofisticado, caríssimo, tudo mais, mas o aumento, coincidentemente, dessas variáveis é linear. E se você chegar até aqui, até um platô aqui dessa curva daqui,
você atingiu a sua frequência cardíaca máxima e seu consumo máximo de oxigênio. Nós vamos ver lá na frente, é o grande padrão para se determinar a potência aeróbica das pessoas, o que tem muito a ver com desempenho aeróbico, capacidade de desempenho físico e variáveis de saúde, principalmente saúde cardiovascular. Tá? Pois bem, então, se num outro dia eu viro lá para o Vinícius, que fez o teste, e falo assim, Vinícius, você vai... Suponha que o Vinícius fez esse teste, ele terminou quando estava correndo a 16 km por hora. Aqui, 16 ele pediu para bater, não, né? O VO2 platonizou, a frequência cardíaca platonizou, ele pede para bater e acabou. Se eu chegar num outro dia lá na frente e falar assim, Vinícius, você vai sair correndo a 16 km por hora. Já de cara, tá? Você vai correr no seu VO2 máximo. Pessoas moderadamente condicionadas conseguem correr isso aí entre 6 e 8 minutos. Pessoas muito bem condicionadas ficam um pouco mais de tempo. Varia muito, tá? Aí você fica mais tempo. Mas no teste progressivo, não. E isso serve para você determinar a intensidade de exercício, prescrever exercício. Por exemplo, você consegue fazer este valor aqui, ó, é o que chama de exercício máximo na fisiologia do exercício, que é o exercício realizado em intensidade de VO2 ou na frequência cardíaca máxima. Mas na fisiologia do exercício existe o exercício supramáximo. O que é o exercício supramáximo? Se existe um supramáximo, além do máximo, maior do que o máximo nada máximo. Não. O máximo é o que corresponde à frequência cardíaca máxima e o consumo máximo de oxigênio. Agora, o Vinícius pode fazer 10 corridas de 200 metros a 20 km por hora. Tudo bem que no dia seguinte ele vai estar morto, né? Se o joelho tiver sobrevivido. Mas ele consegue fazer exercício mais intenso do que isso. Tá? É o exercício chamado de supramáximo. É o exercício que está envolvido no HIIT, no High Intensity Interval Training. Por exemplo, HIIT é exercício nesta faixa de intensidade ou superior. Tá? Treina-se em todas essas faixas de intensidade aqui. Ó. Ok? Mas é para mostrar para vocês o seguinte, é um exercício que não existe no esporte, no contexto da atividade física, mas existe no contexto da avaliação. E cujo objetivo é acompanhar a evolução das respostas fisiológicas, de preferência chegando no nível máximo, onde a frequência cardíaca atinge um platô, onde o consumo máximo de oxigênio atinge um platô. A minoria das pessoas consegue chegar até lá, porque dói o joelho, descoordena, tem fadiga muscular periférica, não é porque vai matar as pessoas, não. Tá? Mas por uma razão de segurança, usa-se muito o exercício chamado de exercício submáximo. O que é o exercício submáximo? É todo o exercício abaixo desse nível máximo. Tá ok? Um exercício submáximo é a corrida, o teste de 6 minutos de caminhada. É o teste de velocidade máxima para caminhada, mas não é a minha intensidade máxima de exercício. Entenderam a diferença? Mesmo assim, claro que de uma forma menos precisa, mas dá muita informação sobre o meu estado de saúde, o meu estado de condicionamento naquele momento. Ok? Então, eu tenho aqui o exercício submáximo, que pode ser a 80% da frequência cardíaca máxima, que é um exercício consideravelmente exigente em termos cardiorrespiratórios, mas pode ser um exercício de 60%, que é um exercício que eu consigo levar aí meia hora, 40 minutos, 1 hora, depende se a pessoa for muito bem condicionada, 5 horas. Mais. Tá? Então, vimos aqui hoje 2 tipos de exercício. O exercício em estado estável, que só pode ser realizado se for aqui numa intensidade aqui embaixo. E o exercício progressivo, tá? Na aula que vem, nós vamos falar
do exercício acima aqui, ou seja, o exercício supramáximo ou exercício de intensidade voluntária máxima aqui, mas de curta duração. Perfeito? Onde, então, a predominância na geração de energia ela é anaeróbica. Ok? Então, temos aí esses tipos de exercícios. Fantástico, pessoal. Pode parar a gravação, o Bernardo, fazendo favor. Perfeito.